Futebolês. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 de Futebolês, um podcast criado por amantes do futebol para fanáticos pelo mesmo. Eu sou o Vasco Silva e comigo vou ter mais uma vez o Tiago Garcia. Como estás, Tiago? Olá Vasco, estou muito bem, espero que tu também, assim como todos aqueles que nos ouvem. E esta semana temos aqui uma semana quentinha, muita polémica, regresso da Liga dos Campeões, regresso da Liga Europa, clássicos, derbys e é uma semana que teve muito para nós darmos informações. Muita polémica esta semana, muita polémica, digamos assim. Então vamos lá ao que interessa. Começando então pelo início da semana, Liga dos Campeões, Bayern, um jogo que não teve muita história, um só sentido, recebeu o Atlético e espetou 4. Muito simples este jogo, muita qualidade pela equipa do Bayern, onde mostrou que a razão pela qual é a grande vencedora da última edição da Champions. Sim, e é como o Hansi Flick diz, provavelmente será muito difícil eles cumprirem e fazerem o mesmo que fizeram na época anterior, porque na época anterior ganharam todas as competições que disputaram, 5 de não 5, só acho eu. porque se foi 5 de 5. Primeiro porque é uma coisa muito complicada de se fazer. E depois este ano temos um acréscimo, é que ainda não se sabe se vai, por causa do adiamento da Libertadores na América do Sul, e ainda não se sabe muito bem se vai realizar o Mundial de Clubes. Mas se realizar é mais uma competição onde os jogadores vão cansar, vão jogar, vão dar tudo para vencer, claramente, onde o Bayern de Munique vai ser favorito. Mas é muito difícil às vezes as equipas focarem-se. Vejamos o que aconteceu no ano passado com o Liverpool. O Liverpool tinha o Mundial de Clubes e ao mesmo tempo teve um jogo para a taça, onde teve de levar os reservas e os sub-23, e julgou que acho que foi o Aston Villa que espetou também uma tareia Foi. no sub-23. Fica muito difícil com a sobreposição de calendário e então às vezes é difícil de conseguir ganhar as competições todas quando isto acontece. Mas o Bayern Munique tem qualidade e todas as possibilidades de o fazer, parece-me a mim. Sim, mas pelo menos nas principais competições vão estar outra vez a lutar pela conquista, sem dúvida. Sim, e Agora já as começaram competições bem. mais secundárias. Sim, sim. Já começaram. Sim. Tiveram apenas um desar com o Hoffenheim. De resto tem estado muito bem. É uma longa época pela frente e vamos ver o que é que espera esta grande equipa. Passando então para um dos grandes jogos para os portugueses. Porto foi a Inglaterra, a Manchester, e foi o primeiro jogo, o primeiro grande jogo com uma polémica por detrás. E o que é que achaste deste jogo, Vasco? Bem, era um jogo que todos estávamos desejosos de ver. Duas equipas que não têm estado no seu melhor, digamos assim, mas que tinham tudo para ser um grande jogo de futebol. O Manchester City, por estranho que me pareça, porque eu pensava que o City vinha motivado e que ia entrar muito bem no jogo, assim não o aconteceu. Entrou mal e por isso mesmo o Porto talvez até tenha conseguido chegar à vantagem por isso mesmo. Aqui eu não sei, eu Uh, sinceramente não sei se foi o City que entrou mal ou o Porto que entrou mesmo muito bem, porque o Porto não deixou o City jogar, o Porto fez o seu jogo, claro que um bocado mais deixando o City ter bola, que é o que o City também costuma fazer, é ter bola. O Porto não podia jogar de igual para igual com um gigante e, e então deixou, lá está, a posse de bola do lado do City, mas não passou disso. O City tinha bola, mas não conseguia atacar. O Porto anulava todos os ataques até que chegou ao primeiro golo. E que golo, que grande jogada! Mas depois disso aconteceu o tal penalti que tem muito que se lhe diga. Para mim é falta sobre o Marchesin e não sei se posso considerar falta do Pep. Não sei. É um lance estranho, mas que mudou de facto o rumo do jogo. sim, eu naquela parte de achares que o Porto talvez tenha sido o Porto ter entrado muito forte, eu acho que foi um misto dos dois. Eu acho que o Porto Sim, entrou sim, bem, sim. como o Porto costuma entrar,
Mas eu acho mesmo que o Manchester City entrou sem ideias e por isso mesmo não conseguia passar essa fase de pressão do Futebol Clube do Porto. Enquanto ao penalti assinalado, a mim parece-me óbvio que a falta do Gundogan, julgo eu, sobre o Marchesin. Sim, pisa a perna. Exatamente. E epá, provavelmente também é a falta do Pep, mas primeiro temos de assinalar a falta sobre o Marchesin. Mas este não foi o único caso polémico neste jogo, atenção. Um, mais à frente, já no final do jogo, o Pep também parece-me a mim fazer falta sobre Sterling e dentro da área, e depois na sequência do lance, Sterling fica caído no chão a pedir grande penalidade e o Pep vai lá e a mim parece-me que o agride de maneira a ser para cartão vermelho direto. Parece quase É uma aquela. agressão à Pep. É uma agressão à Pep. Sim, Aquilo sim, é sim. claramente uma agressão à Pep. Aquilo foi um throwback ao Mundial, acho eu. Foi a falta sobre o Muller. Com o Muller Com o foi. Muller que lhe dá uma É, cabeçada. Foi é muito muito. igual. Foi do género. E nesse lance parece-me a mim que o vídeo árbitro teve mal outra vez. O árbitro e o vídeo árbitro. Porque é. Primeiro era penalti. Segundo, aquele lance, e julgo eu que há vídeo árbitro neste lance para dar cartão amarelo ao Pep. Mas a mim parece-me que seria lance para cartão vermelho. Não Sim, sei o que é que tens a dizer sobre isto. se é agressão tem de ser analisado para realmente ver se há motivo para dar vermelho ou não. É para isso que o VAR existe. Um dos objetivos lá está, é rever todos os lances de possível cartão vermelho e se há agressão, o VAR devia de intervir. Por isso, sem dúvida, foi um jogo bastante polémico, com muito que se lhe diga, mas deixar aqui a nota que o Porto fez um excelente jogo, apesar de tudo, e acho que se vai bater bem neste grupo e tem, claro, lá está, tem uma boa probabilidade de prosseguir na competição. Sim, tem de manter a esperança, tem de continuar a lutar como o Porto já nos habituou muitas vezes. E se não conseguir ainda o primeiro lugar, porque é possível, atenção, então, primeiro jogo principalmente, mas o City não tá a ter um grande início de época. E pronto, o Marseille e o Olympiacos são, a meu ver, equipas piores que a equipa do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto tem todas as condições para conseguir ainda passar mesmo até em primeiro. Uh, Vamos realçar também que foi um grande feito de um português também na Liga dos Campeões, que foi o Luís Castro, foi a Madrid, ou não jogou no Santiago Bernabéu porque Porque está para está em obras, obras, exato. foi jogar no centro de estágios no Di Stéfano e venceu. E venceu o poderosíssimo Real Madrid Venceu e venceu bem, que ao intervalo estava a ganhar 3-0 e o Real conseguiu ainda fazer dois gols, da voltar reagiu. a meter-se no jogo, mas venceu e venceu bem, venceu, convenceu e está de parabéns e esperamos que corra tudo bem ao Luís Castro nesta caminhada na Champions. Vamos avançar então para a Liga Europa. Liga Europa tivemos agora sim duas equipas portuguesas na competição. Vamos começar então pelo Benfica, que se deslocou à Polónia e que teve a sua primeira vitória no grupo. O destaque deste jogo, a meu ver, foi É o claramente hat-trick do Darwin Darwin, Núñez. O Darwin claro. finalmente marca e quando marca 3 e dá-nos muita esperança do que este ponta de lança e deste jogador tem para dar. Eu dizia que apenas faltava o gol a Darwin. Ele apareceu e agora vamos esperar que continue o gol no miúdo. É muito bom jogador, parece-me. Sim, o Darwin é Está-me um a encantar. jogador. O Darwin é um jogador que mostra procurar sempre muito o jogo, procurar ter bola, distribuir, atacar quando pode a baliza e mostrou bem essa sua qualidade neste jogo. Foi um resultado um pouco enganador, porque o Benfica não fez um jogo assim tão bom, mas o que fica para a história são os golos, os, os que entram, os que não se sofrem, e o Benfica teve um resultado positivo, leva os 3 pontos para casa e lá está. Foi um jogo bastante importante, mais para o Benfica
Desculpa, foi um jogo bastante importante para Darwin Núñez porque ganhou então confiança para agora marcar mais na liga, que também é importante, e a partir de agora sinto que é só somar. Sim, o Darwin teve muito bem no jogo. O Benfica entrou bem no jogo, mas depois adormeceu. A mim parece-me mesmo que o Benfica continua, talvez ainda com o problema do ano passado na defesa. É muito rápido, só para passarmos já Sim, sim, sim. ao próximo tema. Uh, o Benfica continua com aquele problema, o Benfica sobe muitas linhas e É depois tem isso, muita é isso. dificuldade ainda a descer e sofre com bolas nas costas, que foi assim que apareceu o primeiro gol, por exemplo. Mas o Benfica é algo que o Jesus vai trabalhar e o Benfica vai com certeza melhorar nisto. Vamos avançar então para o jogo do Braga. Braga que O deu chapa Braga 3. o Braga com público, finalmente, deu chapa 3 nos gregos e entrou da melhor maneira possível nesta fase de grupos da Liga Europa, num grupo que é muito complicado. Sim, Carvalhal começa aqui a mostrar que realmente este Braga tem muito para dar, tanto dentro como fora de Portugal. E este jogo foi uma prova viva disso. O Braga tem um plantel de qualidade, tem um treinador com bastante qualidade também e vamos ver o que é que este Braga é capaz de fazer nesta Liga Europa. Passando então para um grande jogo, vamos então ao, Polémica! vamos então ao El Clássico, um jogo que começa quente, dois golos no primeiro quarto de hora, se não me engano. Primeiros 8 minutos. Foi um Primeiros gol, oito, exatamente. julgo eu aos 5 minutos, Valverde, e Ansu Fati 3 minutos depois empatou. Exatamente, exatamente. Portanto, é um jogo que começa bastante quente, com dois gols para animar os espectadores, mas depois disso não teve grande história até ao momento do penalti que lá está, é como tu dizes, polémico. É polémico. É um jogo que começou muito bem, prometeu muito, mas depois foi perdendo um pouco a intensidade. Ainda há ali um lance na primeira parte muito perigoso do Messi que o Courtois faz uma grande defesa. Mas depois foi-se perdendo. O Barcelona, depois na segunda parte, volta a entrar melhor. O Coutinho falha um lance praticamente isolado, cabeceia a bola ao lado da baliza, à rede lateral. E depois disso acontece então o lance que dá origem ao segundo gol do Real Madrid, que é um penalti. E este penalti é polémico porquê? Este penalti é polémico primeiro porque é um penalti de vídeo-árbitro. É um penalti daqueles que antes sem o vídeo-árbitro raramente era marcado ou nunca era marcado. É um puxão que existe sobre Sérgio Ramos de Lenglet. E eu vou passar a explicar porque é que nós dizemos que é polémico e porque é que a imprensa espanhola diz que é polémico. O lance é polémico porque realmente o Lenglet puxa a camisola de Sérgio Ramos, mas é polémico porque o Sérgio Ramos no início da jogada empurra Lenglet e é quando ele empurra Lenglet que Lenglet puxa a camisola, puxa a sua camisola. E depois fica mais polémico porque a mim parece-me que neste lance, se não é Sérgio Ramos, o árbitro não para logo o jogo e não vai ver imagens, não vai ver nada disso e que se calhar deixava o jogo seguir e manteria-se então um igual. Depois o Barcelona tentou, pôs jogadores na frente, entrou Trincão, entrou Bray White, entrou Dembélé, mas não conseguiu chegar ao gol e até mesmo os lances mais perigosos foram do Real Madrid, que antes de chegar ao terceiro ainda teve lá um ou dois lances onde o Neto faz grandes intervenções e depois é já acabar o jogo, mata o jogo num lance onde parece-me a mim que o Neto pode fazer melhor. O Neto sai aos pés de um jogador do Real Madrid e larga a bola. A partir do momento que a agarra, largou a bola e a bola sobrou para Rodrigo, julgo eu, que passou a Modric e o Modric fez aquela maravilha ao Neto, partiu-lhe os rins e marcou de trivela. Sim, não podemos dizer que foi por falta de. Ou melhor, não podemos dizer que foi por cobardia do treinador. Ele tentou, meteu a carne toda no assador, tentou meter a equipa ofensiva para recuperar o resultado e tentar dar a volta, mas realmente o Barcelona não teve capacidade para tal. E queria só realçar aqui, dar aqui a nota que Messi continua a não conseguir marcar ou assistir desde que Ronaldo saiu
da La Liga. O que é um dado Sim, bastante curioso. em clássicos, Ronaldo sim. dava muito, Ronaldo dava muito a este El Clássico e Querendo ou não, aquela rivalidade fez com que eles subissem de patamar sempre os dois. E é a parte boa da rivalidade deles. E sim, é o próprio mesmo para mim, Ronaldo admite isso. sim, e mesmo para mim, eu acredito mesmo que se não fosse esta rivalidade que eles têm, esta rivalidade que acaba por ser amigável entre Saudável, eles, saudável. sim, foi isto que os fez ser tão bons jogadores e tão bons e para mim serem os dois melhores jogadores da história do futebol. Ah, Vamos então passar novamente para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que, como nós dissemos, começou muito bem a época, voltou a golear. Goleou então depois da ressaca da Liga dos Campeões, goleou o Frankfurt das salsichas. Sim, e não e já não há realmente palavras para este plantel do Bayern de Munique, nem para um jogador em específico chamado Robert Lewandowski. É um Sim, plantel incrível, um jogador ainda mais incrível. Um plantel que, depois do que conquistou na época passada, em 5 jogos já leva 10 golos. Isto mostra muito do que é a qualidade, tanto do plantel como as ideias do treinador. Gosta de ter um plano de jogo bastante ofensivo, não deixar as equipas adversárias jogar e não, simplesmente não põe o pé no travão durante os jogos. nós. É sempre dar tudo do início ao fim É, e viu-se bastante bem neste jogo. Bayern com bastante supremacia sobre o Leverkusen, tanto que ganhou 5-0 e o Lewandowski acaba por fazer aqui um hat-trick e mostrar que apesar da sua idade ainda está cá para marcar gols e não deixa a idade tirar-lhe o faro do gol. pá, tenho que discordar contigo. Tenho que discordar. Primeiro, pá, não é primeiro, eu só discordo contigo por uma razão. É porque o jogo foi com o Frankfurt, não foi com o Leverkusen. De resto, Peço desculpa. concordo Frankfurt, tens contigo em razão. tudo. Não te podes enganar na equipa das salsichas, pá. Foi um pequeno erro, tens razão. Peço Uh, desculpa. sim, e Lewandowski mostra claramente que atualmente e no ano de 2020 foi o melhor jogador do mundo e que apenas não vai ter o Ballon d'Or porque não vai existir Ballon d'Or este ano por causa da Covid-19. Então, já que estamos aqui na Alemanha, vamos dar ali um pulinho à Holanda, onde o Ajax Holanda. nos surpreendeu com uma goleada daquelas muito, muito antigas, venceu por 13-0. Sim, e acaba por bater um recorde que já era dele. O Ajax era detentor do recorde da maior goleada na Liga Holandesa e acaba por fazer aqui um 13-0, onde temos em destaque um miúdo, que ainda é um miúdo, Traoré, 18 anos, que faz neste jogo 5 gols e 3 assistências. Não é Sim, é um para miúdo. todos É, e é um tem um bom miúdo que se futuro. mostra que se vai afirmar nesta equipa do Ajax, que é conhecida por isto mesmo, que é dar grandes talentos a toda a Europa e a todo o mundo. Sim, acho que é o que faz muita gente apaixonar-se por esta equipa que já tem uma grande história consigo. Passando então aqui para França, voltamos à normalidade, não é verdade? PSG volta a estar no topo da classificação, volta ao seu famoso primeiro lugar, prepara-se para, se calhar, para mais um título, vamos ver, nunca se sabe, mas Esperemos que assim, sim, esperemos que sim, pelo menos foi a nossa aposta. exatamente, exatamente. E em contraste, ou se calhar podemos dizer que está a viver aquilo que tem sido os últimos tempos, o Mónaco volta a espalhar-se. Sim, no jogo grande da semana, o Lyon recebeu o Mónaco e cilindrou então naquela primeira parte, cilindrou o Mónaco e já vencia por 4-0 ao intervalo. O jogo ficou 4-1. E eu vou explicar muito rapidamente o porquê deste nível no jogo, porque são duas equipas que atacam bem e defendem mal. Mas porque é que uma equipa sofreu 4 gols e a outra sofreu uma? Sofreu um gol Sim, só. E isto é muito fácil. É porque o treinador do Mónaco, vamos dizer assim, é estúpido, é burro. Porque é burro. Só pode ser é burro. verdade, é verdade, é Só verdade. pode ser burro. Percebo o que é que vais dizer. Então, o Lyon tem aquelas flechas e é conhecido por lançar ataques rápidos nas costas da defesa. E o que é que o menino foi fazer? Foi pôr o Mónaco a jogar com a linha defensiva no meio campo. Sim, sim.
Tanto que vimos que Não. os golos surgiram dessas tais flechas, bola atrás da defesa, corrida para na zona lateral, meter no meio, gol. E o Depay mostra que é o jogador que é neste Lyon, um jogador ponderante, é muito forte, é muito bom. E pronto, e vou explicar porque é que o resultado também não foi maior. Não foi mais volumoso, visto que estava 4-0 ao intervalo. Uh, o menino, ao intervalo, deve-lhe ter dado um clique na consciência e meteu mais um central. Começaram a jogar com três centrais e jogaram mais atrás. Sim, que era o Também, que deviam também, é ter feito facto, desde o início. também é facto que o Lyon não veio com tanto empenho, acalmou um pouco as coisas e também Sim, sim, sim. teve influência o facto do Mónaco ter marcado logo no início da segunda parte o 4-1. Mas mesmo assim o Lyon ainda teve duas, três grandes oportunidades, ainda chegou a marcar um gol que foi anulado por fora de jogo e não se percebe. E as coisas devem estar feias lá no Mónaco. Sim, é bem capaz. É bem capaz. Por falar aqui em coisas feias, que o Sérgio Conceição a semana passada tinha dado bastante na cabeça de alguns jogadores. O Porto esta semana viu a coisa mal parada também, para a Liga Portuguesa, ganhando apenas por 1-0. Num jogo onde Zaidu finalmente foi expulso. Se na semana passada tinha escapado, esta semana realmente não teve hipótese e acabou por ser expulso ao minuto 74. Mas vamos então aqui ao que interessa do jogo. O Porto ganha 1-0 ao Gil Vicente com estreias de Evan Nilsson, que mostra realmente ter faro de gol, e Shoya Nakajima a redimir-se daquilo que se calhar foi uma época passada menos conseguida, bastante ausente, muito tempo sem se perceber o que é que acontecia ali com Nakajima, mas entrou bem, mostrou que tem a qualidade que sempre foi falada e o Porto acabou por levar os 3 pontos, que é o que mais interessa. Referi só mais uma coisa neste jogo do Porto, que é o Porto volta a falhar um penalti e tem então nos últimos três penaltis que foram batidos pelo Porto, falhou dois. Já tinha falhado com o Marítimo, voltou a falhar. O Matheus Uribe desta vez, já não foi Alex Telles que está no United. E isto é algo que o Porto se calhar tem de trabalhar. Sim, É porque algo é algo muito que se mantém importante no jogo. constante. Não, e é algo muito importante no momento do jogo. Porque ali acontece o seguinte: se o Porto marca, mata o jogo. Faz o 2-0, mata o jogo. A jogar em Sim, casa, sim, sim. não marcou. Deu motivação, deu sangue à equipa do Gil Vicente, que começou a acreditar que podia ganhar o jogo. Mas lá Ou está, é podia uma coisa empatar. que tu vês que o Porto parece que não tem tão bem trabalhado, ou não sei, porque tu vias isso na Taça da Liga, quando foi contra o Sporting, viste isso nos dois jogos contra o Sporting, aliás, a eliminar para taças. O Sporting foi superior nos penaltis, o Porto é algo que realmente não tem tão trabalhado, é esta questão de Sim, grandes penalidades. sim, a mim parece-me que o Porto tem ali dois batedores de grandes penalidades e o resto, pá, não digo eu, não estou lá, não sei, mas eles não devem treinar com muito afinco as grandes penalidades, que é um momento importante no jogo, a meu ver. Muito importante mesmo. Exatamente, exatamente. E fazendo aqui um saltinho aos Açores. Um saltinho. hum, Vais para o meio do oceano e dizes que é um saltinho. Pronto. Pronto, está bem. Se fores a ver as coisas assim, dou-te toda a razão. Mas então, nos Açores tivemos o Santa Clara Sporting, um jogo menos positivo para os guarda-redes, com dois lances bastante. Como é que eu ia dizer? Eu diria que são os três lances. São nos três golos. Parece-me haver culpa. Não digo culpa, mas que. Não, alguns deles sim culpas. Então no segundo gol do Sporting, claramente. Mas que podiam ter estado melhor. Podiam ter estado melhor. O primeiro golo, a bola é batida em força, é verdade, pelo Pedro Gonçalves. Mas é uma bola que vem quase ali na zona do peito
e o Marco não a defende, fica parado, não se percebe muito bem hum, a ação do guarda-redes do açoriano. E depois, no segundo gol do jogo, que é o gol do Tiago Santana, verdade que é um erro e é uma casa dada pelo Coates muito maior do que o que o Adam fez. Mas a mim parece-me que o Adam sai sem motivo algum. O Adam sai, um lance fora da área, onde Tiago Santana está mais perto dele da bola, onde chega primeiro depois, e sai em carrinho. E o que é que podia ter acontecido ali? Uh, Podia o Adam ter feito falta, se calhar o Sporting não sofria gol, é verdade, mas ele ficava expulso, era logo a primeira, porque ele levaria cartão vermelho. E depois ia prejudicar a sua equipa no resto do jogo, falta muito tempo ainda. Imaginemos que o Sporting até não sofria gol ali, mas depois no livre sofria gol. No livre depois sofria gol. O Sporting ficava na mesma com um igual e com menos um jogador em campo. Sim, É um sim, lance sem que ele dúvida. tem de estar melhor. Se tem ficado na baliza, se calhar num 1-0, podia ter sido muito forte e podia ter conseguido defender, como já o vimos fazer muitas vezes no Atlético de Madrid. Uh, e depois o último gol, o segundo gol do Sporting, é um erro ainda mais infantil do guarda-redes do Santa Clara, onde o defesa, é verdade que é uma bola nas costas, mas o defesa do Santa Clara tem o lance mais ou menos controlado e o Marque sai e choca com o próprio defesa. Sim, sim, mas este jogo, apesar destas situações todas a envolver os guarda-redes e os defesas, acaba por se notar mais uma vez que o Sporting tem muitos erros infantis na parte defensiva. É mais um golo que vem de um erro defensivo. O Sporting tem de trabalhar bastante esta questão porque não pode sofrer este tipo de golos. Mas em termos ofensivos, o Sporting mostra que consegue estar bem, que tanto que teve o poderio ofensivo durante o jogo inteiro. O gol do Sporting já se adivinhava, apesar de ter sido de uma forma assim mais estranha. Já se adivinhava o gol do Sporting, mas lá está, continuam-se a ver estas fragilidades do Sporting, tanto na parte defensiva, como muitas vezes vês que há jogadores que ainda não estão adaptados a estas ideias do Ruben Amorim na parte mais ofensiva da sua tática. Sim, sim. Passando então aqui a mais um jogo polémico, que é no Norte, agora voltando ao continente. Um derby. Vamos ao derby do Minho. Derby domingo. Vitória, Braga. Um jogo que se calhar o ponto alto é mesmo esta situação polémica que É um já jogo que não sabemos tem muita história. não tem muita história, já sabemos o quão escaldante é este derby. Tem uma história muito antiga, muita rivalidade nas bancadas que agora estão vazias, infelizmente. Mas dentro de campo a rivalidade eh, mantém-se bastante viva e houve ali um momento de tensão onde houve ali Sim, uma depois da troca entrada de do. carinhos. Sim. E depois da entrada muito rija do David Carmo, Foi uh, feia, que foi feia. e depois os ânimos exaltam-se muito facilmente neste tipo de jogos e os jogadores perderam completamente a cabeça. Isto é algo que não se pode fazer. Um jogador neste lance não. Eu percebo e por um lado também respeito, porque eles estão a proteger o seu O colega, o símbolo seu e o amigo, símbolo que a sua família. Não, eu não levo tanto pela situação da instituição, da mas sim instituição, daquela, sim, são daquela, amigos daquela família que, que tu querias no que, eles, balneário. que eles têm ali no balneário e tu Sim, vês um colega teu a sofrer uma entrada daquelas que pode pôr em causa a sua integridade física, que pode o deixar lesionado durante muito tempo, e tu perdes a cabeça e é quase como se fizessem mal a um irmão teu. E se te fizerem mal ao teu irmão, tu vais para cima da pessoa que está a fazer mal ao teu irmão. E foi o que aconteceu. Mas isto é algo que os jogadores têm de evitar e não pode acontecer, porque senão não praticamos futebol e vamos para o boxe. sim, 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 sim. Sim. Ah, tudo dito. Tudo dito.
Esta semana não vamos poder falar do jogo do Benfica porque nós gravamos isto sempre às segundas-feiras e, como sabe, o Benfica esta semana joga na segunda-feira e nós estamos a gravar minutos antes do jogo mesmo acontecer. Portanto, esta semana não vamos poder falar do jogo do Benfica, mas fica prometido que para a semana vamos dar uma chega no jogo, vamos falar assim muito por alto do jogo. Mas para compensar, não falarmos do Benfica, vamos se calhar falar sobre o tema mais importante e um tema ainda mais importante que o jogo 2 no universo benfiquista, que são as eleições presidenciais que vão decorrer na quarta-feira, dia 28. Eleições que ficam marcadas também por serem antecipadas. As eleições estavam marcadas para dia 30 e por causa da medida tomada pelo Estado de sexta, sábado, domingo e segunda, julgo eu, não se poder mudar de conselho, as eleições foram então antecipadas. A meu ver, mal, porque devia-se ter dado sim uma semana de adiamento, porque assim, principalmente porque as eleições acabam por ficar numa quarta-feira. As Sim, pessoas, sim, a meio da semana. e depois não é só isto, isto vai criar grandes aglomerados de pessoas, porque as pessoas não vão faltar ao trabalho para ir votar. As Claro, pessoas vão vão todas mais ou menos à mesma hora. ou antes do trabalho, ou vão depois do trabalho. Sim, Não faz sentido. Eu acho que ficava a fazer mesmo como o Porto fez, que foi o fim de semana, foi sábado e domingo, ficou dividido pelos 2 dias. Mas mesmo que não ficasse dividido pelos 2 dias, ficava num dos dias de fim de semana. Vamos então agora falar mesmo a sério sobre as eleições, que é uma polémica também, algo que aconteceu no decorrer do dia hoje, segunda-feira, que foi a opinião de Bernardo no que toca às eleições. e O que Bernardo, opinião! que vou passar muito por alto a sua mensagem, fala que reconhece todo o trabalho feito pelo atual presidente Luís Filipe Vieira nestes 17 anos que tem de clube, mas que é algo. Imagina, o Benfica tem vindo a crescer desde que, vamos falar mesmo, Manuel Vilarinho assumiu a presidência. Depois Luís Filipe Vieira, o Benfica veio a crescer, voltou a ser campeão, voltou a falar-se do Benfica. E depois, neste último mandato, depois do Tetra, viu-se uma estagnação ou até mesmo um regredir na sua evolução, porque deixou de haver a Com falta de competência, investimento. deixou de haver. Sim, aí está. Ficou-se contente com o que já se tinha conseguido chegar e realizar. Eu Sim, acho que mostrou falta de não ambição. pode ser assim. Não pode ser assim. E o Bernardo diz isso mesmo e diz que no fundo os adeptos não merecem ter perdido a oportunidade de serem pentas, que não merecem não ter capacidade para competir na Europa, não merecem os jogadores formados na formação saírem sem antes darem cartas na equipa principal, não merecem ter o clube associado a vários tipos de escândalos e de corrupção, não merecem os esquemas e mentiras e tentativas de aprovação de OPAs ilegais, que nunca foi revelado o que aconteceu. Não se percebe, por exemplo, temos a Benfica TV que apenas está a servir o presidente, em vez de estar a servir os sócios, promovendo debates entre os candidatos poderem apresentar as suas propostas lá. Eles têm de recorrer ou às redes sociais ou a outros canais, não se percebe. Sim, E infelizmente é uma dura realidade no, deixa-me neste. só Desculpa, concluir o que o desculpa. Bernardo diz. E o que o Bernardo diz o Bernardo não especifica quem é que apoia, mas diz-nos que é preciso uma mudança no Benfica. Dá agora a tua opinião para eu depois dar a minha opinião e fecharmos o assunto. Sim, infelizmente é uma dura realidade no universo benfiquista. Acho que o Bernardo faz muito bem em realçar aquele que foi o percurso do Luís Filipe Vieira no Benfica, que é notável. Toda a gente tem de admitir e ver isso com bons olhos. Mas sabemos que todas as histórias têm um fim. E este pode ser o fim de Luís Filipe Vieira. Há coisas que desde há uns tempos para cá não estão bem. É visível cá fora.
não é preciso saber muito ou ler muitas notícias para se notar tal coisa. E os benfiquistas começam a ficar fartos de certas situações, de estarem expostos, como tu disseste, e como o Bernardo disse, a situações que não deveriam acontecer. E vamos ver o que é que vai acontecer nestas eleições e desejo a melhor das sortes para o Benfica e para o seu futuro. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque isto é algo que eu tenho uma opinião muito concisa. Ahm, eu acho que o que nós estamos a assistir e que assistimos neste último mandato foi claramente o fim de um ciclo. O Benfica, no mandato anterior, ganhou praticamente tudo. Não vou dizer que ganhou tudo porque não ganhou tudo. Mas teve épocas, teve por exemplo aquela época onde faz o triplete nacional, algo que foi o primeiro clube a consegui-lo, e vai a uma final de Liga Europa. Teve outra Liga Europa, embora tenha perdido, outra final de Liga Europa. Teve, julgou que foi o tricampeonato, algo que o Benfica já não fazia há muito tempo. Este mandato, julgo eu, começa com o Tetra. E o que é que acontece? O Benfica, existe um desinvestimento na equipa principal. E isto é algo que o Vieira foi burro. Porque o Vieira podia ficar conhecido como o presidente que levou o Benfica ao pentacampeonato. E Sim, assim vai ficar marcado também. Imagina, eu não, claramente não apoio o Vieira atualmente, mas reconheço tudo o que ele fez pelo Benfica, desde ter voltado o Benfica a ser um clube financeiramente muito estável, pelo Seixal, pelo Estádio Novo e essas coisas, estás a perceber? sim, mas acaba por ficar agora lembrado Mas como um sim, presidente que teve falta de ambição. e não é só isso. E o que eu vi muito agora nestas campanhas eleitorais, primeiro foi ele, pareceu-me o Vieira ter medo de ir a debate, não respondeu a perguntas dos seus opositores, nem respondeu a perguntas dos sócios. E depois, as aparições dele é tudo a falar do passado e ele não apresenta propostas, pelo menos que eu tenha visto, e propostas que estejam, que ele diga assim: as minhas propostas estão aqui. Eu não vi. Sim, Não sim, não apresenta vieram. propostas Não para o vieram. futuro. Não É apresenta. verdade, é verdade. E, e para mim, eu gostei muito de tudo o que o Vieira fez, sou muito grato pelo que fez, mas a mim parece-me que chegou exatamente ao fim do ciclo. E depois temos aquelas polémicas todas onde ele está inserido e traz o nome do Benfica. E para mim isto é como o Bernardo diz, é uma hora de mudança, é uma hora de tornar o Benfica novamente um clube europeu, e voltar o Benfica a evoluir. Aconteceu uma coisa que foi bastante polémica, foi a tentativa do Benfica mudar de símbolo. E a desculpa foi: vamos mudar de símbolo para vender mais equipamentos na China. Então, mas vamos pensar assim: o Benfica muda o símbolo, mas se não tiver bons resultados a níveis desportivos, uh, quem é que vai conhecer o Benfica e quem é que vai querer comprar coisas do Benfica? Só porque o símbolo é giro. Sim. Estás a perceber mais ou menos o que eu Eu quero percebo, dizer? eu percebo, percebo o que é que estás a dizer. Para além de apagar história, acaba Sim, por haver também esse fator, sem exatamente, dúvida. exatamente. E agora, só para concluir, a mim parece-me que o Benfica está a ser, o plantel do Benfica, falando só de futebol, porque estamos no futebolês, uh, Sim, a mim parece-me que a nível de plantel e isso tudo, o Benfica é um clube muito mal gerido. Porquê? Vamos ver, por exemplo, a equipa do Bayern Munique. Vais-me dizer: o Bayern Munique tem muito dinheiro e essas coisas. Mas se reparares, o Bayern Munique não tem assim tanto dinheiro. O Bayern Munique não tem assim tanto dinheiro. Vais ver os jogadores do Bayern Munique. Recebem muito? Recebem. Mas quantos é que recebem muito? sim, é Daquele, verdade, é daquele verdade, é plantel de verdade. 25, digamos 25, 26, daqueles recebem 18, recebem muito. O resto são miúdos da formação. São Sim, eles miúdos da formação. são um clube que aposta, E a sem minha dúvida. pergunta é: imagina, no Benfica, tu tens o Servi na bancada ou no banco, tens Chiquinho, tens esses jogadores que não jogam, que raramente jogam. Mexer, mexer o máximo sinceros. Mas porquê é que vamos estar a pagar ordenados a esses jogadores mais altos quando temos jogadores de formação
se calhar que estão quase ao nível desses jogadores do Benfica e não se dá a oportunidade. E depois os Sim, jogadores saem, como é o caso de jogadores como Cancelo, Bernardo Silva, que não tiveram quase aparições nenhumas, como é o caso agora recente do Tiago Dantas, que não teve oportunidades na equipa principal, mas está no e agora, Bayern. e agora está no Bayern Munique. Vão dizer, ainda não jogou. Vamos ver? Não vamos Vamos ver. ver. E por E falar se em for... Tiago Dantas, as melhoras para o jogador, desculpa, mas deixar só aqui as melhoras para o jogador que se lesionou no último jogo. Pronto, e estás a perceber. A mim parece-me isso. É uma maneira de gerir o clube. E depois, estes bocadinhos que vamos poupando, ao não pagar ordenados tão altos a jogadores secundários e terciários do plantel, se calhar temos dinheiro para depois ir buscar um Cavani. Estás a perceber? Sim, sim, eu estou a perceber. Estou a perceber e Pronto. concordo, concordo. É um problema É, que não se vê só no Benfica, mas sim. também se E depois, vê, infelizmente, E depois nos outros grandes. outra grande crítica que eu tenho a fazer é estes últimos anos na Europa. Neste último mandato, as propagandas do Benfica na Europa. O Benfica tem estado péssimo. E depois eles dizem-me assim: o Benfica não pode competir com equipas que têm o orçamento ahm, do Manchester City, por exemplo. Verdade, não pode. Não pode, é verdade. Mas depois eu respondo assim: o Benfica tem menos dinheiro, ou é. Menos dinheiro se calhar tem, mas é menos clube que um Leipzig, que um Lyon, que foram às meias finais da Liga dos Campeões da época passada, que eliminaram equipas como o City, como o Atlético de Madrid. Não é? O Ou como a Benfica tem Atalanta. tudo. Sim, exatamente. O Benfica tem mais potencial que esses clubes, tem mais sócios, tem mais adeptos e depois é isto. É. Tem uma formação melhor para rentabilizar valores e fazer dinheiro. Também é para isso que serve. Mas tem de haver um equilíbrio, não é só vender, vender, vender. Sim, infelizmente essa é uma realidade triste. Vamos Tanto fechar assim então no este tema. seio. Vamos lá então. Passando então a coisas, se calhar, mais felizes ou mais futebolísticas em termos de jogo jogado. Vamos então às nossas rubricas semanais, que esta semana vamos ter uma estreia de uma rúbrica, mas já lá vamos. Gol da Sabe, semana. Gol da semana. O Futebolês atribui o gol da semana a Carlos Mané. Carlos Mané que faz um golão no jogo contra o Farense. Um gol que vai ao ângulo, bate na que barra, é... Sim, 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 sim. ainda bate na É, barra e é chutado. Julgo eu já dentro da área, mas é numa fase lateral da área. É um grande é, gol, é um grande é gol. ali, é ali É numa um zona grande gol do Car... lateral. É um grande gol do Carlos Mané. Grande Carlos gol. Mané que mostra a sua qualidade, a sua grande qualidade, que nós já sabíamos que tinha. Defesa da semana. Este foi a rúbrica e provavelmente até agora nestes 3 episódios que gravámos foi a defesa mais difícil de escolher. Sim. Porque em segundo lugar ficou a defesa do Daniel Guimarães no jogo contra o Passos de Ferreira, que é uma grande defesa. Mas nós achamos que esta defesa que atribuímos ao Pedro Trigueira do Tondela foi mais importante e foi um pouco mais complicada de se fazer. É um remate muito potente e o Pedro Trigueira tem uma grande reação, tem de ter o pulso muito forte para esta bola não lhe bater nas mãos e entrar. E ele faz uma grande defesa, a defesa da semana. Então vamos lá estrear a nova rúbrica. Vamos lá. Uma rúbrica que vai aparecer aqui muito de vez em quando, que é preciso acontecer um escândalo, por assim dizer, destes. Mas vamos então à nossa estreia. Falhanço da semana. Desta vez o nosso Voltou, falhanço... Diz. e voltou a ser no jogo do Tondela com o Portimonense. Sim, Se Pedro Trigueira com aquela defesa foi muito importante para a vitória do Tondela, o Wellington Júnior também. este falhanço do Wellington Júnior foi igualmente muito importante. Sim, minuto 33, jogo 0-0, podia ter mudado a história do jogo. Portimonense faz uma boa jogada, o Wellington Júnior isolado com a baliza escancarada à frente, acaba por mandar a barra e tinha de estar aqui nesta nossa E rubrica. foi o descalabro. Fez lembrar aquele lance de Brian Ruiz, claramente. Tenso. Não me relembro disso. Tão bom, ganhou um campeonato. Bem,
maltinha, estamos aqui a chegar ao final. Antes de terminarmos o episódio, vamos então explicar a nossa frase da semana passada, que era entrar onde a coruja dorme, que é tão simples quanto a bola entrar no canto superior direito ou esquerdo da baliza. É Sim, tão simples quanto isso. chama-se onde a coruja dorme porque raramente os remates vão Nessa zona da nessa baliza. zona, portanto poderia lá estar uma coruja a dormir que não lhe aconteceria nada. Exatamente. Portanto, o nosso episódio vai ficando por aqui. Esperemos que tenham gostado. Que nos acompanhem para a semana novamente. Mas antes vamos deixar com mais uma questão. Sim, então a frase desta semana é matar a jogada. Até para a semana. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Vasco. Espero que tenham gostado. E aqui falamos futebolês.